Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, queridos. Vamos iniciar. Vamos iniciando nossa live. Samara, Jéssica. Vamos logo nos colocar aqui presentes. Vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui o meu. Marcela, Felipe, vamos convidar nossos amigos, nossos parentes, gente. Vamos iniciar nossa live do 6-7 de Taguatinga. Vamos iniciar. Bom dia, gente. Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia, querido. Jaina, bom dia. Bom dia, gente. Vamos lá, bom dia. Hoje vai ser uma live muito gostosa, muito bacana. Espero que todos gostem. Oi, Marinês, bom dia. Iana, Vanessa, bom dia, querida. Claudinha, Giovana, minha filha, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, espero que vocês todos gostem. Vamos mandar nossos aviãozinhos aí, convidar todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao 6-7, né? No meio virtual do nosso 6-7. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre a Chantala, né? E eu gostaria muito de agradecer, né, de primeira mão aqui, a nossa gestão escolar, né, do 6-7, agradecer a nossa diretora Deise de Souza e agradecer a nossa vice-diretora Marinês, né, por essa oportunidade de eu estar aqui como orientadora, né, Lígia, orientadora educacional, fazendo essa live, né. É um prazer imenso estar aqui representando o 6-7, né, fazendo essa live aqui. E pela confiança eu gostaria de agradecer, né. Então sejam todos muito bem-vindos aqui. Daqui a pouco a nossa convidada também estará aí, né, aparecendo, entrando aí conosco, tá bom? Eu gostaria de dizer que o 6-7 também tem outros canais aqui de virtuais, de redes sociais, tá, gente? Nós temos o YouTube também do 6-7, é 6-7, é CI07_tag, tá, gente? Então, assim, manda aí também, a gente vai estar colocando todas as lives que são feitas no Instagram também são postadas lá. Então, não deixem de nos seguir lá também no YouTube, tá bom? Eu vou apresentar aqui um pouquinho o 6-7. O 6-7 é uma escola de educação infantil, né, em que nós temos um público de crianças de 4 e 5 anos de idade, do primeiro período e segundo período, tá? E nós também temos a educação precoce, que são crianças de 0 anos de idade até 3 anos e 11 meses. E lá nós também atendemos crianças todas encaminhadas por médicos, em que elas têm a necessidade de estar sendo estimuladas pelos nossos profissionais de excelência, né? E elas estão sempre lá conosco. E hoje o 6-7 está fazendo essa live também, especificamente para, né, todas essas crianças. Então, quem tem aí parentes que estão gestantes, que tem crianças, bebezinhos, crianças bem pequenas ou crianças pequenas, convidem, chamem para participar aqui que vai ser muito bacana. A fala da nossa convidada vai ser muito legal, tá bom? Então chamem aí,
tá bom? O tema hoje vai ser sobre a Chantala, né? E ela é um tema de muita relevância, de muita importância, porque além dela influenciar diretamente na questão de saúde e bem-estar da nossa criança, ela também é de interação afetiva entre a nossa mãe, entre a mãe e a criança, entre a criança e o pai e entre a criança e o educador. A nossa querida convidada também vai falar sobre isso, tá? Sobre os profissionais que desenvolvem esse trabalho, né? Também dentro das escolas, tá? Então o cuidador também desenvolve esse tipo de técnica com as crianças, né? Então, além da questão da saúde, também tem a questão da afetividade. E hoje é um dia muito especial, né, gente? Porque nós estamos num final de semana em que nós vamos estar comemorando nada mais, nada menos do que o Dia dos Pais, né? Amanhã é Dia dos Pais, então assim, o 6-7 já de antemão aqui já está desejando um feliz Dia dos Pais, assim, maravilhoso para todos os nossos pais que estão aí sendo representados hoje aí na nossa querida live, tá, gente? Então, nós desejamos assim um feliz Dia dos Pais, porque os pais, eles também são muito, muito importantes na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes, tá? Então, assim, a gente gostaria de também dizer já, né, partindo dessa comemoração de final de semana tão especial, gostaria de dizer para vocês que o afeto entre o pai, a mãe e a criança, e às vezes até o tio, os avós, seja lá a pessoa que esteja criando aquela criança, né? É muito importante, né? E o afeto, como a própria palavra já diz, vem no sentido de afetar a criança, né? Afetar aquele serzinho que está vindo ao mundo, que já está nos primeiros anos de vida, né? Tendo essa necessidade de ter uma atenção maior, né? E essa atenção é pelo afeto, pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado. E nessa atenção, nesse afeto, a questão da afetividade, ela também gera outras questões, que é a questão também dos limites, dos cuidados, da necessidade de criar rotina na família, em toda a família, rotina para as nossas crianças precisam de rotina, de organização familiar, de planejamento familiar, de acompanhamento em todos os sentidos da família, principalmente no acompanhamento educacional, de acompanhamento no ensino, né? Tá bom? Então, assim, eu gostaria de contar com vocês nesse sentido também, tá bom, gente? Então, eu vou verificar aqui se a nossa querida convidada já chegou aqui. Maria, se você puder sinalizar aqui para entrar para nós, né? A gente pode verificar aqui. Onde é que eu vejo aqui, Jéssica? E aí, gente, a gente vai ver aqui. Aqui, a Maria está aqui, bem bonitinha. Eu vou convidar ela aqui. Gente, eu gostaria de dizer para vocês. Deixa eu convidar a Maria e apresentá-la para vocês, tá bom? Chamei a Maria, acho que deu certo. Gente, a nossa convidada é a Maria Panisson. Acho que ela está entrando aí. Bom dia! Bom dia, querida. Bom dia. Tá um pouco escurinho, Maria. Ah, agora tá clareando. Tentando resolver aqui, vamos ver, melhorou, né? Um pouco. Tá melhorando um pouquinho. Vou te clareando aí. Enquanto isso, eu vou te apresentando. Eu estou assim muito emocionada, extremamente emocionada de estar aqui com a Maria.
A Maria, ela é enfermeira da Secretaria de Educação, né? Da Secretaria desculpa, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né? E eu fico muito emocionada e lisonjeada de estar aqui com ela nessa live. Por quê? Porque eu tenho uma filha, né, que está se formando em enfermagem na Universidade de Brasília também, né? E isso me emociona muito, né? Porque a minha vida aqui no dia a dia, na minha casa, também é, né, com a minha filha. Eu vivencio aí a história da formação de uma enfermeira, né? E eu me emociono muito em relação a isso. Então, a Maria Panisson, ela é uma enfermeira da Secretaria de Saúde desde 2011. E neste momento ela está como servidora da Gerência de Práticas Integrativas, né? Ela é facilitadora de Chantala da Rede Pública de Saúde, né, do Distrito Federal desde 2012, na atenção primária, né? E atualmente ela está na referência, né, da referência técnica da Chantala, né, da Secretaria de Saúde, né, do Distrito Federal, e ela está como responsável pela habilitação e educação permanente dos servidores de toda a rede do SUS. Olha só, gente, do Distrito Federal, para o trabalho desta técnica de Chantala, né? E ela também é integrante do Comitê de Promoção à Saúde do Distrito Federal e o Grupo Central de Condutor de Rede Cegonha do DF. Nossa! E está aí com um projeto muito bacana, né? Para trabalhar nas escolas públicas com os profissionais de educação. E ela vai falar também um pouquinho disso para nós, né? Que gracinha, que lindo! Um prazer imenso tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Né? E eu gostaria também de dizer para vocês, a todos que estão aí presentes, tem um aviãozinho aqui do lado direito. Olha só, gente, um aviãozinho aqui do lado direito. Mande para os seus amigos, parentes, para todo mundo aí, gente. Convide, chame todo mundo aqui para a nossa live. Vai ser muito bacana, muitos conhecimentos, muito aprendizado aqui sobre a Chantala, tá, gente? E também gostaria de pedir que participem aqui conosco com perguntas, muitas perguntas. Ela vai estar aqui falando e nós vamos ter um momento de perguntas. Mandem as perguntas aqui no chat, tá bom? A Jéssica e a Samara, elas vão estar aí recolhendo essas perguntas e vão estar me passando. E nós vamos ter um momento de estar fazendo as perguntas para a Maria. Tá bom, gente? Mandem aqui as perguntas, por favor. Tá bom? Vamos lá, Maria? Esteja bem à vontade, querida. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. As escolas especiais do Distrito Federal são realmente muito especiais, né? E a nossa educação precoce ela é única no país, para quem não sabe e está assistindo, né? Nós temos um serviço de excelência na educação aqui no Distrito Federal, então realmente é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu gosto muito de fazer essa conversa presencial, mas por enquanto vamos deixar isso para um segundo momento. Eu espero que a gente possa suprir isso por meio das perguntas, então vão colocando as perguntas, e aí eu vou podendo atender as dúvidas de vocês. Vamos abrir pelo menos uns 2 momentos aí para responder as perguntas. E me pediram para eu falar um pouquinho, então, sobre a história da Chantala, inicialmente e brevemente, porque temos tantas coisas para falar sobre a Chantala, né? Uhum. Para quem não conhece ainda a história da Chantala, Chantala foi uma mulher. Chantala era o nome de uma mulher indiana que fazia massagem nos bebês e que era paralítica. Ela estava refugiada da guerra, num campo de refugiados, quando Frédéric Le Boyer, que é um médico francês que estava lá, abordou ela fazendo massagem nos bebês todos os dias.
E ele, encantado com a beleza daquela situação, resolveu descrever a técnica, filmar, fotografar e dividir e compartilhar esse conhecimento com o mundo. Foi aí que nós ficamos conhecendo a Chantala, que já está no Brasil e no mundo há em torno de uns 40 anos. Mas aqui no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nós temos a Chantala implantada há apenas 20, 21 anos. E no SUS nacional, na política nacional das práticas integrativas, nós temos a Chantala desde 2017. Foi aí que ela se tornou uma prática mais popular. Então, temos apenas 4 anos que ela se tornou uma prática mais popular no país inteiro. Por isso, algumas pessoas ainda não ouviram falar da Chantala, certo? Então, se você é uma delas, não se preocupe, vamos falar um pouquinho da Chantala hoje. Então, a Chantala, ela é oriunda lá da medicina ayurvédica, da medicina tradicional e milenar, a medicina mais antiga do mundo, a medicina indiana. E lá eles tinham esse hábito de, ainda tem, né, atualmente, o cuidado e os tratamentos realizados a partir da oleação da pele, da aplicação do óleo sobre a pele. E foi daí que veio o hábito de massagear e aplicar o óleo sobre a pele também dos bebês, e não apenas dos adultos. Essa aplicação do óleo sobre a pele, ela tem vários benefícios, porque ela vai proteger essa pele do bebê que ainda é muito vulnerável, principalmente nos 6 primeiros meses de vida. A pele do bebê, ela só vai ficar mais madura, mais próxima da composição da pele de um adulto lá pelo 2º ano da vida do bebê. Então, é importante a gente aplicar produtos que venham a proteger, para que não tenha lesões, principalmente o bebê que é prematuro, que fique internado no hospital também, que passa a ter um maior risco de infecção hospitalar, por exemplo. E com tudo isso, a aplicação do óleo pode contribuir, já que esse óleo vegetal, ele se assemelha à composição natural da nossa pele. A nossa pele também é feita por essas cadeias de triglicérides que tem nos óleos. Por isso que a pele gosta tanto de receber o óleo. Os óleos geralmente têm umas propriedades antioxidantes, né, que também vão evitar que tenham desajustes na pele. E ainda alguns óleos trazem até fator de proteção solar. Isso também é importante para o bebê, porque a pele dele é muito vulnerável e ele não deve ser exposto ao sol, né? A gente já sabe bem disso, né? Então, o óleo vai trazer ali uma série de benefícios. Alguns estudos até apontam que a aplicação do óleo promove o ganho de peso dos bebês, principalmente aqueles que têm baixo peso quando nascem, né? Justamente por conta da nutrição que é provocada pela aplicação do óleo e que já vem milenarmente conhecida pela medicina ayurvédica. Então, esse é só um dos tantos benefícios que a gente pode pensar com a Chantala, né? Mas nós vamos ter aí os benefícios também ligados ao toque. Quando a gente toca, a gente exprime aquilo que a gente está sentindo. Para o bebê, a gente exprime cuidado, aconchego, calor. E o bebê sai do útero, onde ele estava ali, todo fechadinho, todo protegido por meio do toque. Ele era envolto no líquido, ele era envolto na placenta, ele estava ali cercado de toque. Quando ele sai do útero, ele precisa também de toque. Esse toque representa cuidado, representa proteção. O bebê ainda é muito vulnerável, precisa dessa proteção do adulto, até que possa ganhar mais autonomia, né?
E é por meio desse toque que muitas vezes o bebê percebe a comunicação. Mas também tem outras formas do bebê se comunicar, através do olhar, através do choro, uma das principais comunicações do bebê. E quando a gente vai fazendo a Chantal e vai tendo essa interação, a gente vai começando a perceber como que aquele bebê especificamente se comunica com o mundo e como que ele percebe a comunicação do mundo com ele. E é aí que ocorre uma situação única do cuidador com o bebê que é cuidado e com cada bebê que é cuidado. Se uma mãe tiver 10 filhos, ela vai ter que conhecer os 10, cada um diferente do outro. Quem trabalha com bebês ou quem tem muitos bebês sabe muito bem disso. Então, a forma do bebê se comunicar, enviar a mensagem, a forma dele receber a mensagem é muito peculiar. Quando a gente tem a interação na Chantal, a gente vai começando a compreender melhor isso. Quando eu compreendo melhor a forma como o bebê se comunica e recebe a comunicação do mundo, eu tenho uma maior condição de eu, como responsável por aquele bebê, dar a ele o suporte necessário para que ele se desenvolva melhor ao longo da vida. Então, é necessário essa atenção para que tenha esse reconhecimento, e com esse reconhecimento, a gente vai ganhando o aprendizado mútuo necessário para essa relação de cuidado que se estende ao longo dos anos de formação da criança, né? Diz a Organização Mundial de Saúde que esse cuidado com a primeira infância, ele precisa ser fundamental na sociedade, porque inclusive delimita, né, todo o potencial de uma sociedade. E a Organização Mundial de Saúde ainda diz que não é a riqueza de um país que determina a saúde na primeira infância, mas que quem mais determina essas condições de desenvolvimento na primeira infância são justamente os cuidadores e as suas condições de cuidado. Então, precisamos sim usar a Chantal como uma estratégia a mais para promover essa interação e esse conhecimento dos cuidadores com os seus bebês. E aí vem algumas peculiaridades interessantíssimas. Por exemplo, foram feitos alguns estudos sobre o toque no Instituto do Toque, lá dos Estados Unidos. E o que se descobriu com isso é que quando a gente toca, o toque, ele é capaz de regular as funções fisiológicas do organismo. Colocar o batimento cardíaco, a respiração, colocar tudo, deixar tudo alinhadinho. Uhum. Ótimo, mas a descoberta legal não foi essa. A descoberta legal foi que não é só quando a mãe faz isso que provoca esse efeito. E aí entram os outros cuidadores. Então, estamos nos aproximando do Dia dos Pais e vamos chamar os papais aí para essa roda de conversa sobre a Chantala. Vamos convidar os educadores da educação precoce para essa conversa sobre Chantala. Né? Vamos convidar todos os cuidadores regulares do bebê, também conhecidos como cuidadores primários do bebê. Quem são esses cuidadores, né? São aqueles cuidadores que trocam a fralda, são esses cuidadores que dão o alimento todos os dias para aquele bebê, que conhecem as suas necessidades. Então, são esses os cuidadores que vão poder desenvolver a Chantala de uma maneira mutuamente benéfica. Eu nunca vou beneficiar só o bebê. O cuidador também está sendo fortemente beneficiado. Então, é muito importante a gente lembrar que não é qualquer pessoa que vai fazer a Chantala. O nosso corpo é um templo e precisa ser protegido,
precisa ser cuidado. Então, são sempre os mesmos cuidadores primários que vão realizar a Shantala. Ela deve ser realizada diariamente, se possível. Pode até ser realizada mais de uma vez por dia. Preferencialmente no período da manhã. Por que no período da manhã? Porque a massagem, qualquer massagem, não só a dos bebês, elas estimulam o nosso corpo. Então, se a massagem estimula o corpo, ela justamente me dá vitalidade, energia para o dia. Posteriormente, a massagem também provoca um relaxamento. Então, a gente costuma usar muito a ideia da massagem para o relaxamento e para um sono mais profundo, né? Alguns estudos preliminares mostram que sim, que realmente o que acontece? A massagem ela deixa o bebê mais ativo e mais disposto para o aprendizado durante o dia, mais ativo, mais alerta, mais atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. E isso faz com que ele aprenda mais. Uhum. Posteriormente, também provoca um efeito a longo prazo de relaxamento, que faz com que o bebê durma bem à noite. Não é que ele durma mais, ele apenas durma com mais qualidade. Então, aí é que vem a função do relaxamento da massagem. Que Então, bacana. ainda assim, o horário prioritário ainda assim é pela manhã, podendo ser repetida na parte da tarde e na parte da noite só se for uma conversa entre o cuidador e o bebê. Se eles testarem e concordarem que aquele é o melhor horário, então com certeza aquele será o melhor horário. Porque quem vai determinar a velocidade, a intensidade, a quantidade e o horário da massagem, em primeiro lugar, é o bebê. E em segundo lugar, o seu cuidador. A gente sempre vai respeitar o bebê em primeiro lugar. Então, se o bebê não quer ser tocado, ele não deve ser tocado. E aí nós estamos encontrando uma das contraindicações, das pouquíssimas contraindicações da Chantala, né? Que é quando o bebê não aceita o toque. Né? Então, se o bebê tem alguma peculiaridade, por alguma razão, não quer receber a massagem, às vezes ele quer que eu pegue só na mão, que eu toque só na mão, por exemplo. Então, se ele aceita que eu toque só na mão, eu posso fazer um carinho, uma massagem só na mão. E talvez ao longo do tempo o bebê queira aumentar o nível dessa interação. E isso precisa ser respeitado. Não é todo bebê que vai querer receber a massagem de corpo inteiro logo na primeira vez. E alguns nem vão querer receber. E ainda assim, isso precisa ser respeitado. Esse é um ponto muito importante da Chantala, assim como acho que de qualquer outro cuidado, né, na vida do ser humano. Nós temos individualidades que precisam ser vistas e precisam ser respeitadas. Então, não é uma receita de bolo, mas temos aí algumas ideias de como as coisas têm funcionado a partir da prática, né? A gente vai observando como funciona e aí vai conversando sobre a nossa experiência. Então, a maioria das crianças, pela experiência, aceitam bem a Chantala e apenas temos que tomar o cuidado para não ser excessivos nesse contato, né? Além da questão do toque, da interação, né, do óleo, nós também vamos ter benefícios da massagem em si, né? O bebê até os 4 meses de vida, pelo menos, ele não rola, ele não se movimenta, ele está muito passivo ainda no uso das suas musculaturas, das suas estruturas, e fica muito tempo deitado, né? Ou no bebê conforto, ou fica naquela posição muito paralisada. E essa posição, ela faz muita pressão sobre as costas, sobre algumas regiões do bebê. Então, o fato da gente estar fazendo também essa massagem, essa mobilização
melhora muito a circulação dos fluidos corporais para essas regiões que ficam sob pressão ao longo do dia. Então, também temos aí um benefício na circulação para o bebê. Além de todos os outros benefícios da massagem, eu não vou poder me estender na parte dos benefícios, porque senão a gente vai avançar o Dia dos Pais aqui na conversa, né? Os benefícios da Chantal, eu arrisco dizer que eles são infinitos. E Aham. para eu verificar todos os benefícios, eu acredito que eu não consiga isso até o final da minha vida. Mas para a gente tentar, a gente teria que fazer um estudo que acompanhasse um grupo muito grande de crianças por anos, para tentar compreender a repercussão que aquele cuidado tem na vida delas. Hum. Porque a repercussão do cuidado com a Chantal, com certeza, não é só imediata. Ela vai ter uma repercussão a médio e acredito que a longo prazo. Teve um outro estudo também desse Instituto do Toque dos Estados Unidos que mostrou, pesquisando adolescentes, que os adolescentes que tinham um maior hábito de toque eram menos agressivos e menos violentos. Que Então, pois é, nós temos repercussões ao longo da vida que nós ainda não conseguimos mensurar. Porque esse momento de cuidado ele é tão íntimo e delicado que nós temos limitações para fazer pesquisas científicas. Mas isso não significa que os benefícios não ocorram. Isso não significa que a gente não esteja experimentando na prática e no dia a dia tudo de bom que acontece quando a gente está executando a Chantala regularmente, tanto no nível individual, como no nível familiar, como no nível social. Quando a gente coloca a mãe lado a lado, o pai lado a lado, conversando sobre a saúde dos seus bebês, o conhecimento social que isso gera é enorme. E a empatia que isso gera também é enorme. Às vezes eu descubro no meio de uma oficina de Chantal, na unidade de saúde, que a minha vizinha, que mora uma quadra da minha casa, teve bebê e eu nem sabia. E isso gera um empoderamento social muito grande. Né? Então, às vezes a gente tem efeitos inesperados da prática. E no dia a dia, na experiência profissional, a gente vai vendo isso, vai conhecendo isso. E vai cada vez se empoderando mais daquele cuidado, né? E também se convencendo de que é preciso promover cada vez mais. Cada vez mais. Hum. Eu acho que, para não me estender muito, já são 10h35. Eu vou abrir para perguntas e aí depois eu volto a falar. Bacana, bacana. É importante a gente abrir aqui para perguntas e assim, minha cabeça assim tá fervilhando, né? Eu tentei não para não interromper, né? Fui anotando algumas aqui que eu pude, né? Porque vem muitas, né? Perguntas, mas assim as que eu pude ir anotando aqui e vou pegar algumas verificar aqui com a Jéssica se tem algumas, me parece que tem sim, né? Mas a princípio eu vou fazer algumas minhas, né? Que eu pude aqui estar observando, né? Você colocou aqui que a criança, ela. Primeiro que eu queria saber o seguinte: a gente falou muito sobre o bebê, né? E aí eu queria saber, a Chantala, até que idade poderia se estar fazendo na criança? Até que idade da criança a gente poderia estar desenvolvendo essa técnica? Quer que eu responda de uma em uma? É uma Eu pergunta bem acho que é melhor, interessante. eu acho que é melhor, eu acho que é melhor. Bacana, Lígia. Que bom que você trouxe isso. Fundamental a gente Uhum. conversar sobre isso. A técnica mesmo da Chantala, espero demonstrar um pedacinho da técnica daqui um pouco ainda para vocês. A técnica da Chantala, ela foi feita para bebês. Né? Ela é uma técnica de Abhyanga, né? Que é a massagem, a oleação de corpo inteiro. Né? A Abhyanga
é um termo em sânscrito, né, indiano, Uhum. que ela foi adaptada para o corpinho do bebê. O que significa que eu não consigo executar plenamente essa técnica num corpo de uma criança ou de um adulto. Eu vou ter limitações na execução da técnica em si, tá? Mas isso não significa de forma alguma que a criança maior de 2 anos não deva receber o toque, o cuidado, o carinho ou mesmo a massagem, de forma alguma. Tem vários passos da Chantala que a gente pode executar nas crianças maiores de 2 anos e até nos adultos, tá? Então, a gente inclusive vai ver hoje, vou mostrar para vocês ainda agora na live, uma parte da técnica que pode ser executada em qualquer idade, né? Para a gente poder já sair daqui fazendo Chantala hoje. E isso, Maria, até contempla uma das perguntas aqui, né, que foi feita, ó. Será que eu consigo obter esses benefícios com a Chantala na minha filha de 9 anos? Sim, com certeza. É claro que a gente precisa fazer um parênteses, né, importante, porque a criança, nos primeiros meses e anos de vida, ela está com o cérebro em desenvolvimento. Isso significa que o cuidado com a criança nesse comecinho da vida, ele é ainda mais importante. Ele pode ser mais significativo. Então, ao longo do amadurecimento desse indivíduo, o cuidado ele possivelmente passa a ter uma influência um pouco menor. Mas isso não significa, de forma alguma, que nós adultos não precisamos de cuidado, né? Afinal, quando a gente faz a Chantala, nós também identificamos a nossa criança interior comunicando com aquele bebê que está ali, e nós também somos cuidados, né? Tanto que um outro benefício que eu não mencionei antes da Chantala é justamente a tranquilidade de quem faz, de quem aplica, do adulto. A redução de estresse do adulto, a melhora até, eventualmente, de algum quadro mais de depressão, alguma situação mais significativa que aquele adulto está passando e que às vezes no cuidar ele consegue se enxergar, se identificar e trabalhar questões internas também. Quando a gente toca, a gente também é tocado. E quando a gente Então, cuida, a gente também é cuidado, é, né? Então a Chantala ela tende a trazer benefícios não só para o bebê, mas para quem aplica essa técnica também. é uma interação, assim, imensa, né, de afeto, né? É uma interação de afeto, né? É muito lindo, muito lindo. E aí eu queria, teve uma outra pergunta aqui, se que tipo de óleo poderia ser adquirido para ser utilizado com os bebês e as crianças nesse tipo de técnica, se existe óleo específico para fazer. Eu vou precisar de uma live inteira para responder essa pergunta, tá? Ai, ai, fazer um curso, né? Vamos dar um curso. Olha que a gente vai abrir um curso lá no 67. Essa com certeza é a pergunta mais difícil de todas sempre para responder, E porque a gente vai assim avançar bem rapidinho nas perguntas aqui, essas perguntas, tentar avançar aqui rapidinho, por conta do tempo, né? Porque a gente tem que realmente encerrar às 11, né? E a gente ainda precisa fazer um pouquinho da técnica, né? Para uma demonstraçãozinha rápida sua, né? mas eu vou tentar responder resumidamente, assim, pelo menos dar alguma dica, né? Aham. Qualquer produto, na verdade, que o bebê já está acostumado a usar, e que não causa problema na pele dele, que a gente tem em casa disponível, pode ser utilizado para fazer a Chantala, né? Uhum. Porque, como eu falei, o óleo tem muitos benefícios, dependendo do óleo, mas eu não posso, por conta de não ter o óleo específico, deixar de receber os benefícios do toque, os benefícios da massagem, os benefícios da interação, do cuidado, enfim, todos os outros benefícios, né? Aham.
Então, na falta de um óleo específico, vamos usar aquele que a gente já é acostumado a usar no bebê e que a gente já sabe que não lesiona especificamente a pele daquele bebê e aí vai mudar de bebê para bebê, tá? Mas nós estamos nos dias muito frios, né? Até acho que a Lígia tinha me comentado isso, como fazer Chantala no frio, né? E Isso, uma das estratégias é justamente o óleo. Tem isso. várias estratégias, na verdade, né? Mas uma delas é o óleo. O óleo de Ah, gergelim, ele é um óleo que aquece, né? Na medicina ayurvédica, ele é muito utilizado, né, para várias finalidades e também para fazer a massagem nos bebês menorzinhos, justamente ah, por ele ser um óleo relativamente neutro, aquecedor, né, protetor. aham. Então, ele não tem, a princípio, grandes contraindicações para o uso no bebê, né? Já para o bebê maiorzinho, ou para dias mais frescos, a gente pode usar o óleo de girassol. O óleo de girassol, não aquele que a gente usa na cozinha, o refinado, porque ele passa por um processo de refino que tira as propriedades do óleo, né? Mas Ah, um óleo é, puro de girassol extraído a frio, a gente encontra geralmente nos frasquinhos menores, assim, para vender na farmácia, geralmente, né? O de gergelim tem no mercado, na seção de alimentos, é bem fácil de encontrar. É o mesmo que ai, a gente usa para alimentação, desde que ele seja puro, desde que ele seja do gergelim cru e seja extraído a frio, né? Diz na embalagem, óleo prensado a frio, extraído a frio, né? Que ele não perde as propriedades antioxidantes desse óleo, né? entendi, E para o entendi. bebê maiorzinho, Ah, não, pera, ainda tem o terceiro óleo. Para a criança maior de 1 ano, ou para dias muito quentes, aqui no Distrito Federal fazem dias quentes, né? uhum. A gente pode usar óleo de coco também. Mas aí o Ah, óleo de coco tem um caráter muito frio. Então ele não deve ser usado nos bebês pequenos e nem em dias frios. Ele deve ser usado em dias quentes, em bebês já mais com 1 ano ou mais. Aí o óleo de coco é excelente, um dos melhores óleos, pelo que as pesquisas apontam, as poucas pesquisas que a gente também tem com a aplicação de óleo sobre a pele, né? Apontam o uhum. óleo de coco como um excelente óleo nutridor da pele, protetor da barreira, fortalecedor da barreira de proteção da pele. Né? Então, carecemos também de mais estudos nessa área, tá? De produtos para pele em geral, especificamente produtos para pele de bebê, que são muito pouco pesquisados por questões éticas, né? Mas temos aí 3 boas opções e baratas, né? O óleo de gergelim, de girassol e o de coco são opções relativamente de baixo custo no nosso mercado, fáceis de adquirir. Só tomando Uhum. esse cuidado da faixa etária, né? Para os mais novinhos, o de gergelim ou o de girassol nos dias mais quentes. E para os mais maduros, aí podemos entrar com óleo de coco. Aham. Hein, Maria? Então vamos fazer assim. Como a gente tem que administrar aqui o tempo, a gente. Ah, eu queria ouvir muito mais você. E assim, temos mais algumas perguntas aqui do público, e tem perguntas aqui até interessantes, né? Que assim, até eu sei um pouquinho só a respeito, mas que seria interessante o público entender. Mas como a gente precisa muito que você faça um pouquinho da técnica, né? E nós temos aqui só 15 minutinhos. Seria interessante você fazer um pouquinho da técnica e a gente finalizar com as perguntas. Inclusive, são perguntas voltadas daquilo que a gente conversou sobre a proposta sua, o projeto que você tem aí a fazer uma propaganda legal aí, bacana para nós aí na rede pública, né? E sobre realmente a questão do autismo, né? E a gente tem que falar rapidamente sobre essas duas questões aí, mas eu prefiro que a gente fale depois que você, né, fazer uma demonstração para nós, pode ser? Vamos lá? Pode. Tá Bom, eu já joia. estou posicionadíssima, né, no chão. Importante a gente colocar o quadril, né, lá para trás, para poder manter a postura, né, para não ter dores nas costas. E o chão também é importante por conta disso, para a gente não ter uma instabilidade. Né? O cuidador precisa estar com o corpo estável para conseguir fazer os Uhum, movimentos sem prejudicar a sua coluna. Tá certo? uhum. Então, o chão é muito importante por conta disso.
e também por conta de evitar quedas dos bebês. Não tentem fazer Chantala na cadeira, por favor. Quando a gente está com a mão suja de óleo, o bebê também está todo lambuzadinho de óleo. E aí ele desliza e a gente perde o controle sobre isso. Então, vamos tomar muito cuidado com superfícies elevadas. Tá? O melhor lugar para fazer a Chantala é do jeitinho que a Chantala, a mulher chamada Chantala, nos ensinou. É próximo do chão mesmo, tá? Então, para eu não sentar diretamente no chão, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Estou usando um tapetinho, né? Então, a gente pode usar um tapete, alguma coisa, né, para proteger o cuidador. Eu também costumo usar uma almofada assim, embaixo do joelho, para melhorar a postura. Também coloquei uma almofada atrás. Opa. E encostei ela no sofá. Todo mundo tem um sofá em casa, né? Sim. Pronto. Então fica fácil. Melhor ambiente para Chantala. Não tem melhor que esse. Com certeza não tem. A gente pode até tentar fazer em cima da cama, mas a instabilidade da cama às vezes atrapalha um pouquinho. Aí vai depender muito da postura que o cuidador se sente mais confortável. Então, se ele se sentir bem confortável, seguro na cama, aí tudo bem. Tá certo? Então, isso aí. Outra dica para o frio. A gente pode pegar um cobertor bem peludo, desse que tem bastante felpinha. Que no meio dessa felpinha fica o ar que ele mantém aquecido. Então, a gente pode, nos dias muito frios, colocar isso no colo, embaixo do outro protetor que vai em contato com a pele do bebê. Dias quentes, com certeza não, porque o bebê também sente calor, né? Então, temos que tomar esse cuidado. Então, hoje está frio aqui, pelo menos daqui está frio, não sei aí. Tá muito. Vou cobertorzinho, né? Em cima do cobertorzinho, principalmente para as primeiras vezes, a gente pode usar um impermeável, caso o bebê faça xixi, mas isso não é tão comum assim quanto parece. Né? O bebê geralmente acostuma com essa dinâmica da Chantala e não fica fazendo xixi todas as vezes que a gente vai fazer a prática, pelo menos a maioria dos bebês, né? Mas como a gente fala, cada indivíduo é um e a gente precisa cuidar isso, né? Então, vou colocar a possibilidade, caso meu bebê não esteja ainda acostumado. E em cima, eu ainda vou colocar uma toalha macia, limpa, que seja a toalha que vai entrar em contato com a pele do bebê. Aquela toalha é o item que vai sujar. É aquele item que eu vou sair daqui e vou tirar para lavar, né? Para fazer a aplicação amanhã de novo, né? Então, a princípio, o único que suja é esse que está em contato com a pelezinha do bebê, que tem que ser macio. Então, geralmente a gente traz o bebê o mais próximo possível da gente, para a gente poder ter esse contato visual, né? Para a gente poder estar pertinho dele, né? Esse é um dos segredinhos da Chantala. Então, por exemplo, eu não vou colocar o bebê lá longe de mim, né? Eu ficar me esforçando para chegar até ele, né? E ele se sentindo longe, não. Ele vai se sentir aqui acolhido, né? Principalmente se tiver o cobertorzinho embaixo. Aí ele vai ficar bem quentinho. Mas, enfim, geralmente a gente usa uma cumbuquinha. Ela tem que ter o fundo bem arredondadinho, bem côncavo, para eu poder passar a mão e pegar o óleo. Porque senão, se ela tiver o fundo assim quadradinho, o óleo fica nas laterais. E a gente não consegue pegar. É uma quantidade muito pequena de óleo que a gente usa. Uma quantidade suficiente para não precisar dar banho no bebê depois da massagem. Né? A imersão do bebê na água quente, ela pode ser feita para trazer relaxamento para a musculatura, mas ela não deve ser obrigatória para tirar o óleo, porque como nós já falamos, o óleo sobre a pele tem benefícios. Então eu preciso manter esse restinho de óleo na pele do bebê. A ideia não é tirar ele, não é remover. Tá certo? Então vamos usar pouca quantidade de óleo. Quanto óleo? Já vou responder outra pergunta. Quanto óleo? Uma colher de sobremesa para a gente começar com o bebê que tem 1 mês. Porque a Chantala a gente começa, ela completa a técnica com 1 mês. Então, eu vou ter uma colher de sobremesa que vai aumentando gradativamente. Tá? Então, é realmente bem pouquinho óleo.
tá certo? Entendi, entendi. Aí eu pego o meu óleo, esse aqui, por exemplo, é um óleo de gergelim, mas poderia ser um outro, né? Uhum. Coloco essa colherzinha aqui, quantidade, só a quantidade que eu vou usar, né? Deixo ela ao meu dispor. Então, eu vou passando a mão e já vou fazendo a massagem. Vou pegando mais óleo e vou fazendo a massagem. Sem precisar me preocupar em tocar em vários objetos. Porque quando eu toco em muita coisa, eu começo a lambuzar a casa inteira de óleo. Para que Ah, isso não aconteça, a gente tem a estratégia de usar a cumbuca, que aí eu só sujo a cumbuca, né? E depois é fácil de lavar ela. entendi. Aham. Então, a gente, né, vai tirar a roupinha do bebê. E lembrando que essa parte da técnica, ela pode ser feita para qualquer idade. Para Ah, crianças maiores, para adultos. E, inclusive, o cuidado para as crianças maiores, ele deve ser estimulado. Então, se eu tenho um irmão mais velho acompanhando, por exemplo, eu fazer a massagem num bebê, ele deve ser convidado para esse cuidado, ele deve fazer parte desse cuidado, né? E, ao mesmo tempo, ele vai estar aprendendo o autocuidado. Ele vai aprender para fazer nele mesmo a técnica. Então, a partir dos 3 aninhos, que a criança já tem um maior discernimento de saber o que é certo, o que é errado, né? Essa criança ela já tem condições de aprender a fazer o autocuidado. Então, ela pode usar a técnica da Chantal para fazer massagem no próprio bracinho, na própria mãozinha, nos que pés, naquele bacana. mais fácil acesso. E é justamente essa etapa que a gente vai mostrar agora. Tem um vídeo depois no site da Secretaria de Saúde que eu mostro como faz a parte do tórax. Vocês podem entrar lá e olhar, o vídeo está disponível. E hoje, então, nós vamos ver o braço e a mão. Então, nós vamos. Dá para ver bem aqui? Dá, tá dando sim. Eu vou ter que baixar aqui. Aqui, deixa eu erguer um pouquinho. Então, geralmente, a gente meio que lateraliza o bebê assim. Não muito, não totalmente, né? Com a mão contrária, eu seguro a mãozinha do bebê. E com essa mão, depois de passar no óleo, eu vou empalmar lá na escápula do bebê. E vou fazer uma letrinha C, assim. E aí eu circundo o braço do bebê. Nisso, eu vou fazendo um movimento de roscar para lá e para cá. Da base do braço até a ponta. E aí eu troco a mão para fazer a lateral interna do braço. E Uhum. começo novamente. Sempre da base para a extremidade. Nunca ao contrário. E eu vou trocando, fazendo em torno de umas 8 repetições do movimento. Quando eu chego aqui na parte do pulso, geralmente com 2 dedos, porque é o que cabe, mas se couber 2 dedos, 3 dedos, podem ser mais dedos. Então eu Uhum. pego esses 2 dedos e eu vou intensificar esse cuidado aqui com o pulso, que é justamente uma região de articulação que precisa de um cuidado maior. Então, aqui eu vou ter um toque mais lento, muito mais lento, mas muito mais profundo também. Entendi. Depois, experimentem fazer esse movimento no pulso de vocês, com óleo, porque senão não desliza, né? E vocês vão perceber quanta tensão a gente guarda nessa região. E o bebê também, né? Ele consegue ainda mexer muitos bracinhos, mesmo quando ele está nos primeiros meses de vida. Isso vai gerando uma tensão que precisa ser trabalhada. Então, aqui a gente aumenta a intensidade e diminui a velocidade. Depois, nós vamos fazer um movimento de torção. Um braço meu vai para um lado e outro vai para o outro. Imaginem o bracinho do bebê aqui no meio e a gente vai torcer, um para cada lado, mas sempre da base para a extremidade, nunca o contrário. Então, eu vou pegar as minhas 2 mãos e uma vai para cada lado e eu vou subindo. Quando eu subo, não solto, né? Para o bracinho não cair. E aí eu vou Uhum. indo. Uma eu seguro, a outra eu faço a base. E assim a gente vai fazendo toda essa torção do bracinho do bebê. Também fazemos umas 8 repetições, mais ou menos.
né, de acordo com aquilo que o bebê gosta de ser tocado e de acordo com o que o cuidador também está sentindo agradável, porque o cuidador também tem que se sentir bem, senão ele acaba interferindo, né, na forma como o bebê vai presenciar vai assimilar esse cuidado. Né? Entendi. E aí nós vamos ter o cuidado com a mãozinha, que eu vou mostrar na minha mão, que vai ser melhor. Então, finalizado o bracinho do bebê e o pulso, nós fazemos a mão. Na mão, nós partimos aqui da base da mão, com o dedão mesmo, e vamos lá para a extremidade do mindinho. Ou minguinho para os íntimos. Entendi. Depois voltamos para a base e vamos lá para o segundo dedo. Lembrando que isso não é só um toque. No começo, quando eu estou espalhando o óleo, é um toque. Mas depois, quando eu começo mesmo a massagem, tem uma intensidade, tem um vigor. Eu devo sentir as estruturas da musculatura, as estruturas do bebê. Então, a gente vai indo de dedinho em dedinho, lento, ritmado e com um certo vigor. E aí vamos para o dedão, massageamos todos eles, repetimos esse movimento, e depois vamos para o segundo movimento da mão, que é palma com palma, quando eu espalmo a mãozinha. Eu venho aqui desde o pulso, que é uma região de grande circulação de energia, e vou lá para a ponta dos dedos, sempre da base para a extremidade, sempre da base para a extremidade. A gente não volta o movimento. No braço é a mesma coisa, e nos outros movimentos também. Ah, que bacana. Sei. E aí eu termino o braço e eu termino a mão. Vocês observam como esse é um cuidado que eu consigo fazer em qualquer idade. E eu consigo fazer em mim mesma. Aham. Que legal, Maria, que bacana. Não. Agora a gente tem que finalizar, porque a gente tem só 2 minutinhos para fechar a live. Eu quero deixar ela gravadinha, bonitinha, assim, para a gente poder, quem não pôde assistir hoje, poder assistir depois, um outro momento. E aí eu queria que você encerrasse, Maria, nos falando bem rapidamente sobre a formação, o projeto de vocês, né, com os profissionais de educação da rede pública. Eu vou rapidamente só falar da técnica ainda, que essa parte que a gente aprendeu para o braço e para a mão é a mesma que a gente usa na perna e no pé. Então, hoje nós já aprendemos massagear 4 partes, os 2 bracinhos e as 2 perninhas. E realmente pode fazer a autoaplicação dessa técnica também, ela é muito gostosa de fazer. Experimentem fazer em vocês mesmos hoje, convido vocês. E, se Deus quiser, ano que vem estaremos, sim, executando o nosso projeto de habilitar os educadores, né, das escolas especiais, da educação precoce, principalmente, para que aqueles pais que desejam que os seus filhos recebam esse cuidado também na escola tenham essa oportunidade. Né? E aí, nessa oportunidade, os pais também serão convidados para que os pais possam executar em casa o cuidado dos educadores na escola, já que o bebê passa muitas horas na escola. E nessas horas, o educador ganha uma intimidade muito grande com o bebê. Verdade. Né? Ele acaba tendo que suprir essas funções de cuidado regular, de cuidado primário que a gente comentou anteriormente. Então, é importante, sim, a gente estender esse cuidado para os educadores. E eu espero estar com vocês todos no ano que vem, a gente fazendo um curso já numa modalidade mais semipresencial, acessível para todos, estendido aí para as 21 escolas de educação precoce do Distrito Federal. Isso, nós já não vamos te largar mais, já tem o seu contato. E aí a gente vai estar fazendo. Lá no 67 nós temos um projeto que é o projeto dos pais também, que é Pais Presentes, Diálogo Permanente. Então a gente pode estar fazendo algo direcionado aos pais e depois algo direcionado ao seu projeto com os professores e vai ser super bacana. Foi um prazer imenso, muito obrigado. O 67 te agradece, em nome da Deise e da Marinês, que são as nossas diretoras e vice-diretora. Nós agradecemos muito a sua presença, um prazer imenso,
tá, Maria? E nós vamos estar em contato direto com você, tá bom? Muito obrigada a todos os presentes, gente, ó, muito obrigada a todos. Foi um prazer. Muito feliz, muita gratidão. O espaço de tempo é pequeno, mas foi muito gratificante. Adeus, Beijão. tchau, gente, até mais. Tchau, tchau. Como é que eu sei aqui?